Olha, o nosso foco sempre será o bem-estar animal. Por isso, todos os cuidados são essenciais. Na série sobre longevidade, o assunto de hoje é manejo sanitário. Você sabia que o manejo sanitário pode influenciar na longevidade dos seus animais? Pois é, quem vai explicar pra gente é o Roberto Naves. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Michele, graças a Deus, tudo em paz. Explica pra gente primeiro o que é o manejo sanitário. O manejo sanitário é um conjunto de práticas que nós temos que observar para que você possa prevenir doenças, prevenir lesões e, claro, também, se o animal for acometido de algum desses casos, você tratar de forma mais rápida possível e mais eficiente. Agora, como que esse manejo sanitário ele vai influenciar na longevidade do meu animal? Se você tem, por exemplo, lesões, patologias na fase de desenvolvimento de um potro, enfim, a gente já pode ter desde aí alguma limitação. Você pode ter, por exemplo, estruturas que não se formaram de forma definitiva. Você pode ter também, em função de lesão e do descuido com isso, de não tratar prontamente, você ter lesões que se tornem crônicas e, consequentemente, esse animal vai estar limitado para uma série de coisas. E ao longo da fase adulta também, nós temos que cuidar, sim, para que todos os órgãos vitais eles estejam funcionando plenamente e que permaneçam funcionando ao longo da vida. Então a gente está falando de prevenção e de tratamento de doenças, certo? Prevenção como algo principal, primordial e, claro, tratamento caso ocorra algum problema. As formas de prevenção, elas são muitas. A gente entende, por exemplo, de acordo com o tipo de doenças que o animal pode ser cometido, você tem um calendário de vacinação, que é essencial, a questão também de cuidar de ecto e endoparasitas, né, com o calendário de descarrapatização, matando o carrapato, controle também de verminoses através de vermifugação. Então, tudo isso são formas, sim, da gente prevenir alguma questão, alguma patologia que possa ocorrer. E é importante respeitar o calendário sanitário, né, para evitar que o animal tenha doenças, principalmente em determinadas épocas, que tem doenças que são de época, certo? Esse calendário, ele já é elaborado em função de alguns parâmetros. Nós temos alguns casos em que você tem que observar a idade dos animais, algumas categorias de animal, né? Mas é muito comum também você ter a percepção, você precisa estar atento, determinadas doenças, elas se apresentam mais em algumas épocas do ano. Então esse calendário tem que ser elaborado em função disso. Esse calendário, mesmo considerando o clima, ele vai ter que ser um tanto regional, considerar as doenças que ocorrem ou não naquela região. Então isso nem sempre acontece com tanta frequência em todas as regiões, então tudo isso tem que ser observado. Um país que é continental, ele tem todas essas variáveis e a gente tem que ponderar, considerar essas variáveis para elaborar corretamente um calendário sanitário. Mas a gente pode também, através do manejo, diminuir a incidência, evitando o fechamento do ciclo biológico de cada um desses parasitas, né? Então você tem, por exemplo, num pastejo mais extensivo, você tem a possibilidade do animal defecar em algum ponto, né? Ele ali, se ele estiver contaminado, então ele vai colocar ali naquelas fezes, ele vai depositar aquelas fezes ali e normalmente elas trazem ovos que vão eclodir, que vão se tornar larvas, enfim, que vão contaminar o capim e esse animal vai se alimentar desse capim de novo, ou seja, ele fecha esse ciclo. Se ele está em áreas mais extensivas, ele defeca num lugar e ele caminha e vai se alimentar em outro, enfim. Então isso diminui consideravelmente a incidência e a possibilidade de se fechar esse ciclo. Também o cuidado, já no caso do tratamento, mas prevenir que alguma lesão aguda se torne crônica. É outro tipo de prevenção, nós já não conseguimos prevenir, evitar a lesão, mas evitar que a sua evolução seja negativa. O cavalo precisa, por condições naturais, de se deslocar permanentemente, né? Ele precisa de caminhar, enfim. E se ele tem isso limitado, claro,
a gente vai ter também limitação na sua vida útil, limitação na sua vida biológica. A gente falou muito sobre como prevenir. Agora, caso o animal seja cometido de alguma doença, qual é o jeito correto de fazer esse tratamento? Como agir? Michele, para cada doença, né, para cada patologia, nós temos tratamento específico. A gente tem que lembrar que nós não podemos abrir mão desse tratamento, que seja eficiente, que seja imediato, e que para isso aconteça, nós não podemos jamais abrir mão também da contratação de um profissional, de um veterinário. Isso é essencial. Às vezes as pessoas acham que por um problema que aparentemente é mais simples, a gente pode, de forma amadora, querer tratar, querer cuidar, mas eu vejo sim que é essencial que se consulte veterinário, a quem tem realmente capacidade de trazer uma resposta mais eficiente, muitas vezes até mais econômica também, e é isso que a gente precisa para conseguir debelar aquilo que nós não conseguimos evitar, né? E, consequentemente, com isso, aumentar a expectativa de vida útil e vida biológica desse animal. É isso, a gente precisa cuidar cada vez mais dos nossos animais para eles viverem bem, viverem melhor, de forma mais saudável. Roberto, muito obrigada, viu? É um prazer estar contribuindo aqui com vocês.